Meus irmãos, hoje nós vamos saudar com 3 saudações diferentes. A paz de Deus para os irmãos da Congregação Cristã no Brasil, graça e paz para os irmãos das Igrejas Reformadas e saudações universais e fraternais para todos os irmãos. Hoje nós vamos falar de 3 temas. Vamos falar sobre a Reforma Protestante, vamos falar sobre a política e a maçonaria. Irmãos, nós vamos começar pela Reforma Protestante. Quando houve a Reforma a Protestante lá na Alemanha, né? Lá na Europa, começou a Reforma Protestante lá na Europa, Martinho Lutero teve apoio dos maçons para que a reforma fosse para frente, porque até então, naquele período, a igreja tinha o poder de Estado. Então, os maçons, para ingressar também, para ter o seu direito de liberdade, investiu no projeto de Martinho Lutero. Inclusive, o castelo de Bilderberg lá, aquele castelo lá de Bilderberg, se eu não me engano, foi acolhido por um maçom. Ele foi acolhido por um maçom. Então, é de interesse da maçonaria a reforma, para o interesse da lei, para que a maçonaria também tivesse a sua liberdade de expressão, porque o objetivo da maçonaria é a liberdade, as 3 siglas: fraternidade, liberdade e igualdade. Então, meus irmãos, então a maçonaria ela sempre tenta, de uma forma, estar no poder. Então, a questão da Reforma Protestante teve apoio dos maçons. O Lutero sozinho, claro, ele bateu contra o sistema, mas ele também tinha um poder paralelo que assegurava ele. Por isso que deu origem às reformas. Lutero era um homem inteligente, teólogo, escritor, estudante das escrituras, bateu de frente com as bulas papais da época, bateu de frente com o sistema religioso da época que queria estar no poder. Então, o que acontece? Ele teve apoio da maçonaria. Ele foi, as reuniões dele, que ele fazia, do trabalho dele, era dentro das lojas maçônicas. Os cultos de adoração a Deus, através do trabalho dele, era realizado em lojas maçônicas. Irmãos, resumindo, passou-se os tempos, passou-se os anos, o trabalho cresceu, veio outros reformadores. E agora nós vamos falar sobre a política, porque isso é só um resumo, mas depois, se vocês pesquisarem, vocês vão entender o que eu estou falando, vocês comentam sobre isso. Mas toda a Reforma Protestante teve influência da maçonaria, até inclusive as igrejas, voltando aqui antes de eu falar sobre a política, quando a família real veio para o Brasil, irmãos, veio para o Brasil, quando eles descobriram o Brasil, Vasco da Gama lá descobriu o Brasil, foi lá para Portugal, e eles queriam tomar posse da terra brasileira, viu que nossa terra era uma terra riquíssima, e vieram, a família real, eles vieram para o Brasil. A família real, Dom João VI, eles vieram para o Brasil. Então, o que eles trouxeram de interessante? O que eles trouxeram? A família real, a família europeia, o que eles trouxeram para o Brasil? Trouxeram a Igreja Católica,
trouxe os seus costumes europeus, trouxe costumes, culturas, né, tanto moral quanto civil, porque aqui era povoado por terra indígena. O Brasil nessa época era povoado por indígenas. Já tinha sua cultura indígena aqui no Brasil. Para quem conhece de história, a gente aprende isso no primário. Né? Até então veio os europeus para cá, trouxeram os seus costumes, morais, civis, né? Educação europeia, veio tudo para o Brasil. Então eles trouxeram a religião católica. Primeiro veio a religião católica e em segundo lugar a maçonaria. Ou seja, a Igreja Católica e a maçonaria vieram junto. A Igreja Católica e a maçonaria vieram junto. E com o passar dos anos, né, eles se adaptaram, trouxeram as leis aqui do nosso país. E, né, inclusive a polícia de Portugal dominava aqui no Brasil. Ainda existia a lei, ainda estava aquele momento de transição, onde os coronéis é que mandavam. Era a polícia, quem mandava eram os coronéis. Não era hoje, tem o juiz, tem o desembargador. Naquele tempo eram os coronéis. Os coronéis é que ditavam as regras. Os coronéis é que mandavam executar. O nosso país teve pena de morte. Eu tenho como provar isso. O nosso país teve pena de morte. Lá em 1800 e alguma coisa, eu tenho um livro aqui que fala sobre Tiradentes. Mas vamos por parte. Então, o que acontece? Nesse período, quando a maçonaria veio para o Brasil, a família real trouxe as culturas do nosso país, a Igreja Católica, para tentar civilizar o povo brasileiro, a escravatura também, trouxeram a maçonaria. Aí, anos depois, Dom Pedro I se inicia na maçonaria. Ele cola todos os graus da maçonaria, do rito escocês antigo e aceito. Ele cola todos os graus, do grau 1 ao grau 33. O imperador, ele em um dia, ele cola todos os graus. Para quê? Para ter uma instalação na loja, para que a maçonaria venha crescer aqui no Brasil. Então, através da família real, onde deu origem ao rito brasileiro. Através da família real. Então, foi necessário ele iniciar no rito escocês antigo e aceito para dar origem a outro rito. O rito brasileiro. Ao qual, esses dias, me parece que foi reconhecido pela Grande Loja Unida da Inglaterra, uma coisa assim. Mas, então, o que acontece? Ele foi o maçom que colou todos os graus em um dia. Num dia ele passou por todas as iniciações. Do grau 1, passou da maçonaria simbólica, que é do grau 1, do grau 3, né, e foi até o grau 33. Muitos não têm essa informação. Para quê? Para ver a instalação da loja em nosso país. Para ter a regularização, ao qual depois dele, toda a família real se tornaram maçom, Dom Pedro II. Depois que acabou a família real, João Bonifácio. Outros presidentes que eram maçons, coronéis, maçons. Então a maçonaria se expandiu de uma forma assim, igual criação de peixe. Cresceu no meio político, coronéis se tornaram maçons, porque até então a maçonaria era perseguida pela polícia portuguesa, se me parece. Inclusive, aqui em Minas Gerais, eu moro no centro-oeste mineiro, Tiradentes foi morto, né? Todos conhecem a história de Tiradentes. Ele foi esquartejado, pegaram a cabeça dele, ele foi esquartejado em praça pública, colocaram a cabeça dele em uma jaula enrolada com couro de sal,
depois decidiram, dentro de uma loja maçônica, o que ia fazer com a cabeça de Tiradentes. A decisão foi tomada dentro de uma loja maçônica, junto com os coronéis, nessa época. O que ia fazer com a cabeça de Tiradentes. Irmãos, aí o que aconteceu? Tomaram as decisões e depois me parece que pegaram a cabeça em homenagem, porque também Tiradentes era maçom, né? Por causa da milícia, foi perseguida na época e colocaram novamente em praça pública. O escravo foi lá, pegou a cabeça dele lá, não sei o que fizeram, eu sei que eu conheço um pouco essa história. Mas muitas decisões eram tomadas, decisões políticas naquela época eram tomadas dentro de lojas maçônicas. Por exemplo, um exemplo era um código maçônico que era usado antigamente, que é o nosso sotaque mineiro, o ai. Não é simplesmente um sotaque. O ai era 3 toques. Ó. Uai, você chegava e falava uai, aí você podia entrar na loja, participar da reunião. Uai significava na época união, uai é união, amor e independência. União, amor e independência. Uai significava essas 3 palavras, união, amor e dependência. Era o lema da maçonaria da época do estado de Minas Gerais. Irmãos, era o lema que eles viviam escondidos, eles participavam nas casas, reuniões, medo da polícia portuguesa na época, porque existia uma ditadura contra os maçons, né, nessa época. O tempo passou também, no tempo da escravatura, muitos se dizem que foi a princesa Isabel que libertou os escravos, mas, irmãos, os maçons sempre foi o poder paralelo, os coronéis, os empresários da época. Então, o que aconteceu? Acho que eu tinha um documento que falava, eu perdi acesso a esse documento, acho que em 1830, não sei se foi em 1832 ou 700 alguma coisa, que a maçonaria deu um decreto que nenhum dos coronéis, nenhum dos fazendeiros, nenhum empresário podia comprar escravo. Nenhum maçom podia ter escravo. Era uma ordem que veio da loja da época, da grande loja da época, que nenhum maçom podia ter escravo na sua casa. Tinha que libertar os escravos. Quem era irmãos que era iniciado, fazendeiro que tinha escravo, empresário da época que tinha escravo, quem quisesse permanecer na ordem não podia ter escravo. Então os maçons eram obrigados a libertar os escravos. É uma ordem, porque maçonaria não é igreja. Maçonaria é uma ordem filosófica que trabalha pelo aprimoramento humano. Então todos os maçons começaram a libertar os seus escravos. Então foi a partir daí, desse movimento, que houve a libertação da escravatura, que é onde eles os forçaram, a princesa Isabel também, a libertar os escravos, para que viesse também o mercado industrial. Só que muitos não falam, libertou os escravos, mas também veio o mercado industrial para o nosso país, porque até então, nosso país, nessa época, o mercado industrial não era tão avançado assim, né? Igual hoje. Né? Naquele tempo, produzia cana-de-açúcar, era trabalho forçado, não existia maquinários nas grandes empresas, principalmente na área de alimentação, então era trabalho manual. Então, nessa época, o mercado precisava entrar no nosso país, a tecnologia precisava entrar, então foi necessário a libertação
da maçonaria por causa do mercado industrial. E os grandes empresários da época eram todos maçons. E também houve uma guerra civil, irmãos, uma guerra que até então, nessa época, não existia igreja protestante. Houve uma guerra civil, isso foi no estado do Pernambuco. Isso aí eu vi numa live que eu participei com um professor de teologia calvinista, que é o irmão Marden, do canal que eu assisti. Ele falando que veio a guerra dos holandeses aqui no estado do Pernambuco. E através dessa guerra dos holandeses, eles trouxeram também as igrejas reformadas. Os maçons trouxeram, os pastores maçons trouxeram as igrejas reformadas. Né? Vieram também para o nosso país igrejas reformadas. Então, ou seja, as igrejas vieram através da maçonaria. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer? Vou falando sobre a reforma. Depois, quando vieram outros pastores americanos, que eram maçons também, como o pastor Thomas, Thomas não sei o que lá, eu esqueci o nome dele. Trouxe a primeira igreja batista, as igrejas presbiterianas, foi fundada por maçons. Igrejas pentecostais também, anos depois, em 1900 alguma coisa, chegou no nosso país igrejas pentecostais, fundada por maçons. Né? E muitas igrejas de nome foram fundadas por maçons. Mas não se sabe de qual maçonaria que é, não sei. Se é do rito escocês, se são maçons carbonários, porque na Itália existe uma vertente de maçonaria que chama os carbonários, que surgiu através de eram irmãos que eram produtores de carvão, os irmãos que trabalham na roça, e criaram uma vertente de maçonaria mista que chamava os carbonários. Então eu não sei se foi depois da Segunda Guerra Mundial que essas igrejas foram fundadas por carbonários. Eu não sei se Luiz Franciscão era carbonário, porque se a gente for ver dentro da congregação cristã no Brasil, ela tem semelhança à doutrina carbonária. As igrejas são da maçonaria carbonária. Então eu não sei, né, se ele era maçom carbonário ou não. Eu não tenho essa informação. Mas geralmente a máfia italiana era da maçonaria carbonária. Então surgiu vários maçons no nosso país. Igrejas fundadas por irmãos maçons, igrejas protestantes, igrejas reformadas, igrejas luteranas, né, que foi fundo que eu falei, luteranas, igreja presbiteriana, igrejas reformadas e igrejas pentecostais. Ou seja, são 4 vertentes. Foi fundada por líderes maçons. Então, meus irmãos, isso não anula a nossa fé em Jesus Cristo. Não, jamais. Maçom, né? Às vezes você que está assistindo esse vídeo, meu Deus, onde eu entrei? Na religião que foi fundada, uma igreja que foi fundada por maçom, não. Jesus não fala, não importa de que maneira seja pregado o evangelho, não importa de que maneira seja pregado, se seja por própria ganância ou não, mas houve, na propagação do evangelho, houve contribuição dos maçons. Os maçons também tiveram dificuldade em pregar o evangelho aqui no país. Enfrentaram, né, diversas leis, diversas coisas, para incluir as igrejas aqui no Brasil. Daniel Beck, Gunnar Vigren, que era líder das Assembleias de Deus, fundador das Assembleias de Deus. Né? Há especulações, igual eu falei, de Luiz Franciscão, que era maçom. Eu vejo os críticos como o Dr. Ricardo Adam falando que ele era maçom. Bom, não sei, mas pelas informações, a Itália já tem uma vertente de maçonaria, que é os carbonários. Os carbonários, eu não sei se porque
Os carbonários eram um tipo de maçonaria mista. Então, meus irmãos, é o seguinte, essas questões, né, estou trazendo aqui para os irmãos a influência. E está até hoje. Mas isso não anula a nossa fé em Jesus Cristo, jamais. Porque para a pessoa ingressar na maçonaria, há requisitos. Eu vi um crítico falando aí, usando a fala do Luiz de Viçosa, expondo os rituais, porque cada maçonaria tem as suas particularidades, cada loja tem os seus ritos. Eu vi um crítico falando aí, porque maçonaria não tem guerra, eles não brigam entre eles. Não briga. Mas eles discutem potência, igual as igrejas discutem. Há lojas regulares e há lojas espúrias. E tem essa guerra, porque o Grande Oriente do Brasil não reconhece, mas as grandes lojas não reconhecem as outras lojas pequenas. Não reconhece as lojas mistas. Não reconhece, existe esse conflito. Dentro das maçonarias existe esse conflito. Então, fala que não existe? Existe, briga sim. Às vezes um vai querer cumprimentar, o outro irmão não reconhece. Há um ditado maçônico, que os irmãos é considerado como primo. Os irmãos de outra loja chamam de primo. Irmão é aquele que está ali dentro da loja com você. Primos são os de outras lojas. Veja bem, o termo que eles usam, chamam de primos. Os irmãos de outra loja chamado de primos. Aí você vem me falar, senhor Michel, que não existe essa briga de loja maçônica? Existe sim. Existe essa desavença. Mas, vamos por parte. Então, irmãos, outra coisa, eu sou batizado na Congregação Cristã no Brasil desde 2005. Me batizei dia 4 de dezembro de 2005. Eu tinha 15 anos de idade, irmãos. Eu me batizei através dos meus familiares, da família do meu pai, que eu conheci a Congregação Cristã no Brasil. Minha mãe faleceu no ano de 2002. Eu iniciei na catequese, na Igreja Católica. Na época que a minha mãe faleceu, eu fui morar com uma tia minha. Eu morei lá uns 2 meses. Depois fui morar com meu pai na zona rural. Aí depois que o meu pai... depois logo ele arrumou outra mulher também, né? Que meu pai... é amigado, né? A minha mãe também amigou com outra mulher. Meu pai nunca foi crente da congregação, de igreja nenhuma. E nós moramos na zona rural. De 2000, meu pai já morava na zona rural. Até 2002. Aí depois a minha madrasta engravidou no ano de 2003. Aí em 2004 ela engravidou de novo. Tive uma irmã. Hoje a minha irmã está com 20 anos. Meu pai teve 2 filhos com ela. Aí nós viemos para a cidade. No ano de 2004, que ela já estava grávida. Meu pai pediu demissão. Fez um acordo com ele. Nós viemos para a cidade e moramos numa comunidade. Numa situação muito difícil. Uma pobreza que só Deus. Uma dificuldade. O pai, com o dinheiro que ele tinha, comprou uma casa com 3 cômodos. Aí moramos lá, eu, minha madrasta, meu irmãozinho, que hoje ele faleceu, né? Não tem ele mais. Perdemos ele para as drogas, pelo vício das drogas. E moramos nessa casa de 3 cômodos. Era a cozinha, um quarto e um banheiro. Eu dormia na sala. Irmãos, é uma dificuldade, uma pobreza, meu Deus. O meu pai, com o dinheiro que ele tinha, ele comprou esse barraco. E eu era assim, muito ligado dentro da casa dos meus tios, né? Eles sempre me apoiavam, sempre tentavam me ajudar, porque na época eu era um menino muito rebelde, irmãos. Eu era um menino muito rebelde, então não parava em escola nenhuma, eu era
terrível. Era expulso das escolas, fazia muita bagunça. Meu Deus, meu currículo não era nada bom. E depois, eu frequentando a casa dos meus tios ali, eu vi o meu primo indo pro culto de jovens. Falei assim, eu quero ir nessa igreja também, quero conhecer essa igreja. Eu era menino. E todo domingo eu peguei esse hábito de ir na casa dele, ir lá domingo, e a gente ia de a pé. Era longe, nós ia descer um morrão, atravessava no meio do pasto e saía lá na central. Era longe, um sol quente de manhã. E a gente ia no culto de jovem. Todo domingo, passava na casa dele e a gente ia no culto de jovens e menores. Nossa, aí, saudoso irmão José Américo, que atendia reunião nessa época. Então, no ano de 2004, eu comecei a congregar e no ano de 2005 eu me batizei. Me batizei com 15 anos de idade, me batizei novo na congregação cristã. E até então, meus familiares tinham medo de eu batizar e não permanecer na doutrina. Porque eu era rebelde, não levava nada a sério, tudo era os cocos, eu levava na escola, fazia bagunça, fazia arte, fazia mil e um, não parava quieto. Só não bebia e usava droga, mas eu virava uma sala de aula de perna pro ar. Pra vocês entenderem. Então, meus parentes tinham medo de eu batizar na congregação. Inclusive, quando eu fui batizar na congregação, depois eu vim descobrir, poucos dias, depois do falecimento do ancião aqui da minha cidade, fomos fazer uma visita junto com a minha esposa, minha filha, fomos fazer uma visita na casa do ancião e gente da minha família eu tinha pedido batismo na época, foi falar pro ancião para não me batizar, porque eu não ia prestar, não. Falou de jeito que eu não ia seguir o caminho. Nossa, mas eu fiquei tão chateado com isso depois que eu fiquei sabendo, falaram que não era para me batizar, A gente vai, você vê, Isso já tem mais de ano. Eu descobri essa fofoca há poucos dias, tem um ano e pouco que eu descobri essa fofoca, você vê. Aconteceu lá em 2005, e descobri essa fofoca o ano passado. Depois de velho, hoje eu tô com 35 anos de idade. Muita gente me vê no vídeo, acha que eu sou novinho, não, tenho 35 anos de idade. Hoje eu sou um homem, casado, tenho minhas responsabilidades dentro de casa, sou um pai de família, tenho uma criança de 2 anos, Hoje eu tenho outra mentalidade, Então hoje eu sou um homem, Não sou um moleque, eu sou um homem. Mas naquela época eu era moleque. Pensava muita coisa não. Então, aí, me batizei, por isso que eu vi que estava enrolando meu batismo e tal. Aí um dia do culto, teve um batismo na minha cidade, emocionado ali com os hinos na época, Senhor, com tua voz me chamas, os teus caminhos me ensinas, eu sei, Senhor, que tu me amas, com teu amor celestial. Era o hino 418 do Inário Antigo, o Inário número 4. Eu senti, fui emocionado, inspirado ali pelo Espírito Santo. Eu tenho que confessar que o Espírito Santo me visitou naquele dia, através da pregação do ancião. Olha, jovem que entrou aqui dentro hoje. Você entrou um jovem aqui hoje, você está preocupado em batizar e tal, mas eu vou te sustentar na sua graça até o fim. Eu vou te sustentar, Eu ali naquela situação que eu vim enfrentando, nossa, eu vou batizar, Pronto, batizei, senti a presença de Deus. Aí quando eu batizei, parece que foi um funeral. Em vez de ser alegria, foi um funeral na minha casa, na minha família. Eles não queriam que eu batizasse. Meu Deus, você batizou, Júnior? Meu avô na época ficou bravo. Não queria que eu batizasse, sabe pra você ver? Nem meu avô não queria que eu batizasse na congregação. Aí parece que foi um funeral, nessa época. Ninguém queria que eu batizasse na congregação. De medo de eu não seguir a doutrina.
Eles tinham medo de eu não seguir, não permanecer nessa graça, porque eu era rebelde, era muito atentado, era da sala de aula, fazia bagunça, caçava confusão com os outros na rua. Mas engraçado que entrou um fervor muito grande em mim, né? Não falhava um culto de jovem, aí que dobrou minha fé mesmo, aquele primeiro amor, né? Dobrou minha fé mesmo, eu ficava só para as ruas, nas casas dos irmãos, parece que eu me senti familiarizado ali do meio do povo da congregação. Onde eu ia, os irmãos me recebiam bem, me acolhiam, né? Os irmãos me abraçavam, eu ficava... Mas assim, às vezes até eu extrapolava, porque eu ficava até tarde nas casas dos outros, não tinha apoio, às vezes da família. Eu ficava até tarde nas casas dos outros, até 10, meia-noite, 1h da manhã. Ai, meu Deus, hoje, né? Mas eu me sentia apoiado ali, na minha cabeça eu sentia apoiado ali, no meio do povo da igreja. Né? Depois que a gente vai entendendo as coisas, né? A gente vai amadurecendo, eu participava dos movimentos de oração, que lia até 2, 3 horas da manhã. Né, participava dos movimentos de oração, seguia um grupinho, tinha uma irmã que via de fora, eu seguia aquele grupo, ficava 2 horas da manhã, falei, meu Deus, eu chegava em casa, meu pai ficava nervoso com aquilo, falei, rapaz, tô servindo a Deus, sei o que tem, acabava que eu criava um conflito entre família. Mas depois a gente vai entendendo as coisas, a gente vai amadurecendo, a gente vai lendo as escrituras, a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai amadurecendo na fé, claro. Eu tive lá minhas falhas dentro da igreja, ficava até altas horas, às vezes incomodava os irmãos, né? Chegava reclamação, que eu ficava até tarde, né? Às vezes não tinha tempo, ficava na casa dos outros. Mas, irmão, depois a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai amadurecendo. A gente, né? Eu era uma criança, depois eu fui amadurecendo, 17, 18... Né? Depois eu comecei a adquirir responsabilidades, né? Eu passei por uma fase difícil no calabouço, passei uma prova de fogo, não vou entrar em detalhes aqui. Nos meus 18, depois de 18 eu passei para a idade dos 20, dos 20 passei para os 25, dos 25, 30, 35. E no ano de 2018, irmãos, eu estava numa situação difícil. Irmãos, uma prova, uma fase difícil. Eu estava numa prova, morava na casa de um amigo, porque eu não dava certo com a minha madrasta e tal. E um dia eu lá na praça, sentado assim na praça, e um amigo, né? Eu tinha um amigo que eu participava também do Pronaus Rosa Cruz. E esse amigo me convidou para uma loja maçônica. Olha, vamos iniciar uma loja aqui na cidade. Vamos iniciar uma loja aqui na cidade. É uma loja mista, tal. Ou seja, essa loja seria uma loja espúria, né? Aos olhos do Grande Oriente do Brasil, mas... interessei no assunto, falei, como que faz, que para entrar, para participar? Até então eu não tinha conhecimento sobre, eu via falar da internet, muita coisa, mas eu não tinha conhecimento. Não, tem interesse, né? O interesse, a gente pensa, não, vou ficar rico, vou se tornar maçom, mas maçonaria não é isso. Maçonaria não é para você ficar rico. Maçonaria é para você adquirir conhecimento moral, filosófico. É para você aplicar no dia a dia. Bom, ali me passou tal. Depois, lá na loja, lá no Pronaus Rosa Cruz, ele me entregou um formulário, eu preenchi um formulário, né, um formulário jurídico, né, falando das suas condições ali e tal. Preenchi o formulário ali, né, dentro da particularidade, as exigências ali, né, dentro do meu grau de estudo, religião, tudo, né, as condições minhas para me arcar com as despesas da loja e tudo mais. E depois também eu ia passar por uma votação também discutindo, porque para a pessoa se tornar maçom, exige
exige, como fala, requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro requisito, você ser uma pessoa livre de bons costumes. Primeiro requisito é você ser uma pessoa livre de bons costumes. Ou seja, você tem que ser uma pessoa honesta diante da sociedade, você não pode dever ninguém, você não pode ter nome no SPC, nem no Serasa, você não pode ter passagem na polícia, você tem que ter bons antecedentes criminais. Primeiramente, crer em Deus, você tem que ter uma religião, independente de qual religião que seja católico, evangélico, espírita, satanista, qualquer religião, você tem que crer num Deus superior. Você tem que ser uma pessoa livre de bons costumes, não uma pessoa fanática, mas você tem que ser uma pessoa livre de bons costumes. Né? Graças a Deus eu nunca tive passagem na polícia estranha. Bom, interessei no assunto e preenchi o formulário. Né? Esse é um dos requisitos. Depois tem que ter a votação de escrutínio. Os maçons têm que aprovar a sua chegada, aprovação. Né? Eles votam, se tiver ali 50 pessoas ali, há uma votação de escrutínio. Escrutínio, ou seja, é um ritual que tem umas bolas brancas e bolas pretas, as bolinhas assim mais ou menos. E depois, se a sua votação for aprovada, é bola branca. Se a sua votação for reprovada, é bolas pretas. É tipo umas gavetinhas assim que caem. E depois que você foi aprovado, a grande loja entra em contato com você novamente para você marcar a sua iniciação. E antes da sua iniciação, você paga uma taxa de joia. E isso varia de uma loja para outra. A taxa de joia. Então, o que acontece? Né? Você paga a taxa de joia para depois você ser iniciado. Ali depois existe ali o processo de iniciação. No processo de iniciação, aí tem lá os rituais, né, que eu não vou expor aqui, né, como o Luiz de Viçosa falou lá. Porque o grão-mestre, não tem nada o grão-mestre. O grão-mestre, só desmistificar a mentira do Luiz de Viçosa, o grão-mestre, ele somente resolve as obrigações das grandes lojas. Emite documento, mas iniciações do grau 1 ao grau 3 é o venerável, tem ali o venerável mestre, primeiro vigilante, segundo vigilante. A parte de ritualística tem o primeiro vigilante, segundo vigilante, venerável mestre, irmão experto, mestre de cerimônias, né? O mestre de cerimônias. O irmão experto é aquele que fica entre as colunas, né? Que aponta a espada. Ele é o único que anda com a espada, diante de todos ali na ritualística. Né? Ele pega o profano ali, né? O profano ou seja, aquele que não conhece a luz da maçonaria. O irmão experto é aquele que conduz o irmão, que conduz o profano. Né? Tem ali os processos, o processo de iniciação. E é tudo de forma simbólica, onde a pessoa é despida antes de vai para a sala de espera, ou seja, a sala dos passos perdidos. Vai para a sala dos passos perdidos, ou seja, a pessoa do lado esquerdo, ela enrola a calça social até no joelho, calça um chinelo. Aqui a camisa branca, ele fica com a camisa meio aberta assim, daqui para cá, com os olhos avendados. Enfim, tem o processo ali. O irmão experto vai lá, conduz ele até a sala do vitriol e ali ele fica lá, refletindo algumas coisas ali. Depois começa ali o processo de iniciação. Porque isso aí já não tem como expor mais, né? O que eu estou falando aqui tá na internet, tá em outros lugares. Isso, né? Varia de uma loja para outra, depende do rito. Né? No meu caso, eu pertenci ao rito escocês primitivo, o rap, da França. Então, o profano ele é conduzido até
da sala de passos perdidos até a sala do vitriol. E do vitriol, depois ele tem experiências, né? Que isso varia de uma loja para outra, né? Se a ponta não é só, né? Ele sente dor, né? Sente a ponta da espada no peito, bate 3 vezes na porta da loja, pedindo para ser recebido maçom, que é um ritual, que ele tem que falar essas palavras. Ali ele está vendado, né, com os olhos vendados. O que ele deu? O que você deseja? Desejo que eu veja a luz, porque você está com os olhos vendados, então você tem que falar que deseja ver a luz. E isso é o ritual de maçom aprendiz. O que você deseja? Desejo ver a luz. Eu desejo ser recebido maçom. Primeiramente eu desejo ver a luz e depois ser recebido maçom. E ali depois dos rituais ele recebe um juramento, né? O qual é esse juramento aqui, né? Esse juramento que é o de Boaz, né? Que minha garganta seja arrancada e que meus olhos sejam, né? Com meus olhos seja arrancado e que minha garganta seja arrancada e que o meu corpo seja jogado sobre a areia do mar. Esse é um dos juramentos se um maçom revelar os segredos da maçonaria. O maçom aprendiz recebe o primeiro juramento, que o meu corpo que meus olhos sejam arrancados, que minha garganta seja arrancada e que o meu corpo seja jogado sobre a areia do mar. Esse é um dos juramentos principais da maçonaria. Então, no mais é isso, né? Dali a pessoa recebe o juramento, recebe o toque, né? A palavra passe, né? Do aprendiz maçom. Recebe ali a palavra passe, porque significa Boaz, né? B-O-A-Z, né? Boaz. Dá-me a palavra, né? Tem ali dá-me a palavra que eu te darei a segunda. Eu sou aprendiz, não sei ler nem escrever. Eu sou apenas um aprendiz, não sei ler nem escrever. Sei apenas soletrar. Dá-me a primeira letra que eu te darei a segunda. Então existe esses trâmites aí, né? Do grau de aprendiz. Então, até aqui eu posso falar, né? Acho que eu já falei até demais, 42 minutos. Então, é isso, irmãos. E depois que iniciamos na maçonaria, eu aprendi valores. Eu aprendi a ser homem dentro da maçonaria. Eu aprendi a ser um homem. Tudo que eu tenho hoje, família, primeiro Deus. Primeiramente, agradeço a Deus. Mas também foi da maçonaria. Eles me fizeram, né, me lapidaram. Tiraram de mim algumas crostas. As pedras, estou sendo lapidado dia após dia. Se hoje eu tenho família, se hoje eu tenho emprego, se hoje eu tenho honra, agradeço a Deus. Mas também os irmãos maçons que me ajudaram. Se hoje eu tenho moral, foi através da maçonaria. Então a maçonaria diante da sociedade são, que meu irmão Luiz de Viçosa falou, são homens íntegros. São homens que são obrigados a praticar o bem. Agora, se o reconhecido como tal, não praticar o que a ordem, pois ele é tido como profano. Maçonaria não aceita bagunça. Não, maçonaria não. Se tiver algum irmão profano e vier ao conhecimento do venerável mestre, o tal será vai para a delegacia maçônica. Tem um monte de trâmite aí. Ele pode ser punido. Muitas coisas acontecem, punido pela lei mesmo. Então, depois, no ano de 2021, eu me desliguei. Porque eu casei, né, também. Eu casei, tinha as obrigações aqui de casa, então não dava para me cobrir as despesas da minha casa e as despesas da loja maçônica. Então eu pedi o kit placed,
Esse pleito é que você adormece. E também a nossa loja também abateu as colunas, né? Muitos irmãos que eram da nossa loja foram para outras lojas, também ficaram adormecidos, né? Tem um irmão que eu conheço, ele pertence a uma loja maçônica de Lavras, né? Pertence a outras lojas, outros irmãos foram para outras lojas, então no meu caso eu fiquei adormecido. Eu falei, não. Também passei por um problema de saúde, enfrentei a Covid-19 também na época. Falei assim, não, vou me preocupar com o Evangelho. Vou seguir a Cristo, vou pregar a palavra de Deus, né? Vou focar numa coisa só, na minha família, Deus. É o mais interessante, somar com a minha esposa e vou focar na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Vou pregar o Evangelho mesmo, viver minha fé, focar numa coisa só, tomar um rumo na minha vida. Então foi isso, assim, resumidamente foi isso e tudo que aconteceu. Então o que eu estou passando para os irmãos aqui nesse exato momento é um pouco da minha vida e falando sobre a reforma protestante, a influência da maçonaria, da reforma e da política, né? E também da maçonaria, porque existe, né, o Grande Oriente do Brasil, que foi ali, como eu falei para os irmãos, veio através da família real, onde surgiu o Grande Oriente do Gobi, e hoje existe várias potências maçônicas. Tem o Grande Oriente do Brasil, tem a Comab, tem as grandes lojas, né, que são potências regulares, né, que são potências regulares no país. O Grande Oriente do Brasil, o Comab e as grandes lojas. Grande loja do estado de São Paulo, grandes lojas do estado de Minas Gerais, as grandes lojas, estado do Amazonas, estado do Mato Grosso. E tem as lojas independentes, ou seja, as lojas independentes não são reconhecidas, porque existem outros ritos, como aquele rito egípcio, eu esqueci dele agora, rito Memphis de Mizraim, não é reconhecido pelas grandes lojas e nem pelo Grande Oriente do Brasil. As lojas mistas também não são reconhecidas, então foi o meu caso, participei de uma loja mista, ou seja, considerado, através dessas grandes lojas, considerado como loja espúria. Mas, né, muitos por trás dos bastidores, por trás de tudo, nos considera como irmãos. Por trás ali dos bastidores, ali por trás de tudo, nos considera como irmãos, né? Ou seja, também, se eu ver o irmão de uma loja independente, através de um toque e gesto, eu vou considerar ele como irmão. Mas eu não saio por aí escrevendo na testa, eu sou maçom, eu tenho que sair dando... Não, essas coisas você não deve se autoprogramar que eu sou isso, eu sou aquilo. Então, no caso, Michel, do Luiz de Viçosa, vou mencionar seu nome aqui, porque vocês mencionaram meu nome várias vezes nos vídeos de vocês, até com falta de respeito, como membro da minha família. Vocês não têm conhecimento sobre sociedade secreta, né? Igual no caso de Luiz de Viçosa, no meu entender, ele pegou uma pregação de Augusto Nicodemos, que esse tal também faz elogios a maçons. Vocês podem pesquisar aí, ele também fala a mesma palavra que o Euclides fala, faz elogios a maçons. Fazer elogio a maçom não quer dizer que a pessoa está influenciada naquilo ali, não. Isso não quer dizer nada. Como ele é cristão, tanto o Augusto Nicodemos, tanto o Luiz Carlos de Viçosa, se ele falou que eram homens íntegros, amém, está dando honra para eles. São homens íntegros, na verdade, a maçonaria não aceita ordem. Quem me dera se todas as igrejas no país tivessem toda a liderança fosse da maçonaria, porque o evangelho não estaria esse escândalo hoje igual está.
Não estaria essa bagunça igual tá, porque maçonaria não aceita bagunça. Então, o nosso alvo, meus irmãos que estão assistindo aqui, o nosso alvo é Cristo Jesus. É Ele que nos garante a salvação. É por Ele que nós devemos seguir. Entende? É por Ele que nos justificou perante Deus. Somente a Ele toda a honra e toda a glória a Deus pertence. Irmãos, é isso. Então, irmãos, o que eu expus aqui, o que ele falou sobre grão-mestre, só desmistificando alguma coisa, ele falou que a presença do grão-mestre vem das luzes das trevas, bom, sim, mas não, esse ritual não se implica ao grão-mestre. É o venerável mestre, junto com os vigilantes, existe um grupo. Primeiro, segundo vigilante, venerável mestre, irmão arquiesperto, mestre de cerimônias, né? Ali o irmão arquiesperto entrega o profano diante do mestre de cerimônias, e o cerimônias, e ali todo juramento que faz é diante do livro da lei. Isso aqui na maçonaria chama, essa Bíblia aqui chama livro da lei. É diante do... Todo juramento é feito diante de Deus, diante do grande arquiteto do universo. Se você jura perante Deus, você não tem para onde fugir. Então essa é a mensagem, né? É isso que eu estou passando para vocês, né? A influência da reforma protestante, da política, isso não tem para onde fugir. Infelizmente, é a história. Basta vocês pesquisar. Então, no mais, é isso aí, meus queridos irmãos. Fique na graça e na paz do nosso Deus. Deus abençoe a todos.